O Circo do Português apresenta... Para! O texto. O texto. Mas o que é texto? Seria... o texto seria o marido da testa. Não. O texto não é o marido da testa. O texto é um tecido de palavras. E por ser um tecido, ele precisa ser muito bem tramado. Os seus fios, que são as frases, os períodos, as orações, têm que estar muito bem costuradas para que o tecido fique bom e não se rasgue com facilidade e que ninguém entenda nada, que aquilo não quer dizer quase maluquice nenhuma. Meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Tá faltando uma opção de coisa, tá repetindo uma opção de coisa. Então, o tecido precisa ser bem costurado. E o que costura esse tecido? As palavras estruturadas. As palavras trazem ideias. Ai, professor, mas eu não tenho ideia. Como é que eu vou começar? Me dá uma ideia aí, me dá uma ideia. Como é que eu começo? Use o seu cérebro, as suas memórias, as suas conclusões, as suas críticas, as suas dúvidas. Não me adianta dizer que não tem cérebro. Você tem cérebro, sim. Você tem cérebro. Use o seu coração. E você tem coração. Você não é um ser sem coração, sem sentimentos, nem sem ideias. Pode ter menos, mas à medida que nós vamos descobrindo palavras, e aliás a gente descobre palavras lendo. Ler é o melhor remédio para melhorar o nosso português, a nossa comunicação, o nosso namoro, a nossa vida, o nosso trabalho. Lendo. Lendo a gente viaja. Agora nós estamos num momento que a gente não está podendo sair muito. Ler é maravilhoso. Então, lendo, nós descobrimos palavras. E palavras nos dão ideias. E as ideias vão criando ligações na nossa mente. Cada palavra que nós descobrimos se associa com outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. E o nosso cérebro começa a descobrir coisas, até que nós vamos formando o nosso ser, vamos nos desenvolvendo. Mas eu estou ficando muito filósofo hoje. Não, chega, vamos ao texto. Não se esqueça do texto. E para você escrever, então, você não pode fazer isso que eu estava fazendo. Encher linguiça e ficar se repetindo. Você precisa ter coerência e coesão. E você precisa ter noção dessas duas palavras aqui. Concisão e prolixidade. Quem tem concisão é conciso. Conciso, alguns de vocês já devem ter ouvido essa palavra. Até mesmo lá no circo que eu costumo frequentar, eu já falei. Conciso é quem usa as palavras necessárias, sem ficar enchendo linguiça, inventando onde não tem que inventar, indo ao ponto.
falando aquilo que você quer falar, sem ficar se perdendo no meio. Igual aquele cara que conversa com a gente, ele vem falar de uma coisa aqui e fala daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá. Dali a pouco você não aguenta mais. Você fica cansado, que cara chato, que cara enjoado, mas eu não posso falar isso com ele, você fica ali. Mas e aí? Não é? Quem não é conciso faz isso. Fala demais, gasta muitas palavras, repete coisas desnecessárias, se perde no pensamento. Esse é o prolixo. Esse aqui de baixo, ó, usa demais a prolixidade. Então, esse é um sujeito prolixo, escreve-se prolixo. Porque às vezes muitas ideias das coisas que ele fala podiam ir pro lixo, não é? Mas a pronúncia é prolixo. Então, essa é uma qualidade de um bom texto, concisão. E esse é um defeito de um texto, prolixidade. Falou demais e não disse as coisas que tinha que dizer. Ué, que coisa! Então, como é que a gente vai começar? Procura as ideias que você tem aqui, coloca palavras, vai escrevendo as palavras, faz um rascunho de palavras, vai colocando ali as palavras que você acha que tem a ver com aquele assunto que você quer falar, que você quer dizer, mas que você ainda não formulou direito. E a formulação vem com essas primeiras palavrinhas que você bota no rascunho. Elas vão te dando outras ideias, porque uma palavra leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Existem palavras irmãs, existem palavras que gostam umas das outras, existem palavras que não gostam, que brigam umas com as outras. E quem é que vai reger essa orquestra, esse mundo inteiro? Quem vai ser o Deus, o criador desse mundo do texto? Você. 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 Ué, por que esse dedo vai para baixo? Você. Você aí, ó. Pois é. Você que é o produtor do seu próprio texto, das suas ideias, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas denúncias, das suas críticas. Use de concisão. Leia cada frase que você fizer. Dê um ponto, encerrou um período e depois vai começar o outro com letra maiúscula, não pode esquecer, tem gente que está esquecendo disso. Bota ponto e continua de qualquer maneira escrevendo lá com letra minúscula. Você vai reunir aquelas palavras, vai construir as suas frases, não é? E vai organizando o seu pensamento em um texto que você vai falar, ou discursar, ou remeter a alguém. E esse texto conciso pode também ter palavras bonitas, mas não precisa exagerar, não precisa ficar enchendo linguiça, enfeitando pavão demais, porque todo mundo vai ver, esse cara está querendo me enganar. Seja sincero, honesto, preciso no seu texto que ele ficará bom. Tem umas coisinhas que às vezes as pessoas estão confundindo. Por exemplo, nós com i. Não, existe, tá errado. Todo mundo brinca, nós, bota x, nós. Brincadeira. O correto é nós, N-O-S, com acento. Esse é o certo. Nós, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E tem a nós com Z, que é a frutinha, N-O-Z. Mas esse aqui, ó, não existe. Outra coisa é a gente. A gente igual a nós. Amanhã a gente vai lá. Iremos lá amanhã. E esse a gente igual a nós é separado, gente. É separado. Agente junto é agente de segurança, agente de saúde, agente fiscal, agente de... Todo mundo que age, aquele que age, que faz alguma coisa, é o agente. Agora nós é a
gente. Hã? É isso. Muita gente confunde hoje em dia, não é? Mesma coisa, o mas e o mais. Mas igual a porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Esse mais é aumento, intensidade. Este aqui chama-se no circo das classes gramaticais. Atenção! Isto aqui é uma conjunção. Uma conjunção adversativa, porque faz o contrário, diz o contrário. Eu poderia ter saído, mas fiquei em casa, em confinamento, quietinho, para não me infectar. Certo? Eu não quero mais ficar doente. Certo? Mas eu quero mais comidinha, eu quero mais atenção, eu quero mais compreensão, eu quero mais amor, eu quero mais alegria, eu quero mais felicidade. Tudo que é aumento, ó, tem até uma letra a mais, não é? Esse é um advérbio de intensidade. Conjunção, advérbio. É e E. Estão confundindo isso. Como é que pode uma coisa dessa? É um verbo. Eu sou, tu és, ele é. Verbo ser. E este aqui é o e. Eu e você sabemos disso. Mas tem gente que não sabe mais. Hein? Os 3. Os 4, quer dizer. Entenderam? Essas coisas podem aparecer nas frases, a gente esquecer, a gente confundir, a gente esquecer de botar o acento. Então, por que tem que fazer uma coisa que eu chamo de revisão? Terminou uma frase, leia o que escreveu. Porque às vezes a gente escreve a mesma palavra dali a pouco, repete a mesma coisa. Escreve numa linha, vai na outra linha, escreve a mesma palavra. Então tem que revisar. Todo mundo faz isso. Os maiores escritores do mundo fazem isso. Revisam, enxuga o texto, tira a palavra, bota a palavra, arruma melhor o tecido, costura direitinho, para não ficar desfiando aquilo ali, né? Mas o seu vai ficar bom. E eu já falei disso tudo aqui: coesão, coerência, concisão. Coloque as palavras que você for lembrando. Frases também você pode colocar no seu rascunho. E depois você vai organizar aquilo até chegar ao seu final, onde você vai dar um fecho bonito na sua história. Em geral, o último parágrafo você resume todo aquilo que você falou antes. Por isso, eu vou pedir a vocês para a próxima aula nossa, para que vocês escrevam um texto. Qual é o tema? Minhas memórias, ou a minha memória, ou o título que você quiser dar, mas o tema é esse. Falou? E aí depois nós vamos conversar sobre isso. Um beijão e até o nosso próximo circo.